Olá, Livaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Deixa eu falar também para o pessoal da Rádio Cidade Verde, nossos ouvintes que estão nos acompanhando na frequência 93,5 e pelo endereço na internet radio.cidadeverde.com. Muito obrigada pela audiência. Vocês seguem aqui com notícia da manhã até às 8 horas da manhã também pela Rádio Cidade Verde e te convidar para nos seguir também no nosso Instagram, @TV Cidade Verde e @Rádio Cidade Verde. A gente te espera. Elivaldo, na Assembleia Legislativa, a discussão também sobre essa estratégia do governo, o plano apresentado, o próprio Piauí, para as etapas de retomada das atividades econômicas. O líder do governo na casa, o deputado Francisco Costa, que é médico e já foi secretário de Saúde, comentou o assunto e já começa a puxar esse debate no Parlamento Estadual. Quero aqui falar hoje sobre o próprio Piauí, o plano de retomada organizada da economia do nosso estado. Passamos por esse momento, essa pandemia do Covid-19, que nos levou à necessidade, por uma forma de conter aí a disseminação do coronavírus, da medida do isolamento social, que teve como reflexo uma dificuldade aí encontrada pelos diversos setores na área da economia. Portanto, o governador, compreendendo e levando em consideração algumas variáveis, dentre elas a situação epidemiológica, que vai desde a disseminação do vírus no estado do Piauí, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva, levando em consideração os protocolos que foram definidos pela equipe técnica, que estão abertos para consulta pública, para a contribuição da sociedade, dos diversos segmentos da economia, para que, assim, juntos, baseado nos dados, de forma segura, possamos fazer definitivamente uma programação desta retomada, mas tendo a segurança da proteção à saúde, mas uma preocupação e pela necessidade que se tem de discutir essa situação que é crítica a respeito da economia do nosso estado. O deputado que já foi secretário de Saúde, Elivaldo, e na Assembleia Legislativa, a consulta pública também está sendo avaliada pelos parlamentares. Na bancada governista existe um bloco formado com os partidos que estão mais afinados mesmo ao Palácio de Karnak, ao governador Wellington Dias. O PT, naturalmente, o PTB e o PCdoB. O líder desse bloco é o deputado petista Franzé Silva, que falou como pretende envolver a sociedade, principalmente o movimento sindical, na consulta pública em andamento pelo governo do estado para exatamente sondar a população de formas e estratégias de retorno às atividades econômicas do Piauí. O governador Wellington Dias lançou uma consulta pública para que possa estabelecer as regras de retomada das atividades no estado do Piauí. Nós que fazemos parte da bancada PT, PCdoB, PTB, estamos puxando a discussão interna dentro do nosso bloco para que a gente possa apresentar algumas sugestões nessa consulta pública. E resolvemos que na próxima quinta-feira, às 15 horas, nós vamos ouvir as centrais sindicais juntamente com os seus sindicatos filiados. Queremos que os trabalhadores se posicionem quanto à segurança, quanto às medidas, para que não haja nenhum risco de contaminação dos trabalhadores. Nós queremos a retomada dos empregos, queremos a retomada e normalização da renda das pessoas, mas estamos preocupados com a forma como isso vai se dar e queremos ouvir os trabalhadores para fazer parte desse processo. A consulta pública está aberta, né? E aí tem no site do governo do estado o link para que as pessoas possam dar opiniões para ajudar o governo nessa análise da retomada das atividades econômicas. Partindo para o campo da política, temos novidade aí para a sucessão de Teresina, Elivaldo? Nádia, tem sim, Nádia. Tem se especulado, comentado, um debate aí de bastidor, principalmente em torno de uma possível candidatura do ex-senador e presidente estadual do PTB, João Vicente Claudino, à Prefeitura de Teresina. Ele mesmo mantém-se calado, ou mantinha-se calado, ficava calado. Porque ontem nós conseguimos ter acesso, Nádia, um trechinho de uma entrevista que ele concedeu a uma emissora de rádio de Valença, a Rádio Confederação Valenciana. E esse trechinho, nós pegamos 30 segundos para expressar, para mostrar o que pensa o senador João Vicente sobre a candidatura dele a prefeito da capital. Vamos ouvir. Se tiver um aceno do povo forte, se Deus nos quer nessa missão, nós estamos prontos. Estamos prontos, não vamos
maneira alguma, perder um momento onde o povo nos convoca para um desafio. Então, eu coloco sem vaidade, sem nenhuma arrogância ou orgulho. Eu queria ter essa honra de poder servir o povo. Foi claro, Nádia? Foi claro, claríssimo, Elivaldo. Então, até ele desfazer ou voltar atrás, João Vicente é pré-candidato a prefeito de Teresina, em declaração feita numa emissora de rádio do interior do Piauí. Então, daqui para frente, é esperar as consequências desse depoimento e as consequências da movimentação política da capital. João Vicente, pré-candidato a prefeito da capital. Vamos voltar com o Fenelon Rocha, inclusive porque é cientista político. Antes da gente entrar no tema do teletrabalho, que ele traz para a gente uma análise que foi feita aí pelo IPEA em vários países. Fenelon, seu comentário sobre essa novidade aí para hoje. Pois é, o nome de João Vicente Claudino vem sendo badalado há algum tempo. O próprio Elivaldo já trouxe em alguns momentos esse tema, inclusive com falas do próprio ex-senador João Vicente Claudino. E agora, como disse o Elivaldo, ele foi claríssimo. Até que ele refaça essa fala, ele está sim na lista de pré-candidatos, Nádia. Fenelon Rocha, vamos então a outro destaque do Fenelon, levantamento feito pelo IPEA em vários países sobre esse teletrabalho, essa nova rotina de atividade que envolve praticamente, enfim, bilhões de trabalhadores pelo mundo depois da pandemia, Fenelon. O que se diz é que um dos legados dessa pandemia vai ser esse modelo mais presente de teletrabalho, desse modelo de trabalho remoto. E o IPEA, que é um instituto muito respeitado, ligado ao Ministério da Economia, fez um levantamento em 86 países, levando em conta já um cenário dessa pandemia. E procurando detalhar a condição para se exercer o teletrabalho nesses países. E veja bem, nesse levantamento a gente tem uma seguinte realidade. Primeiro, nos 86 países a gente vê uma realidade muito ampla de condição de teletrabalho na Europa e em boa parte da Ásia, onde o primeiro lugar desses 86 é Luxemburgo, um pequeno país onde é basicamente serviço, principalmente serviço financeiro, mas segundo esse levantamento, as condições das atividades lá em Luxemburgo, 53,4% dessas atividades estão preparadas para o teletrabalho. No contraponto, lá no final da lista desses 86 países, a gente tem principalmente países africanos. E o último lugar cabe a Moçambique, que tem esse índice aí de condição para o teletrabalho de apenas 5,2%. O bloco de países da América Latina fica ali numa posição intermediária. O primeiro lugar da América Latina é o Chile, seguido do Brasil. Nesse índice, o Chile tem 25,7% de condições para o exercício do teletrabalho, levando em conta várias atividades, e o Brasil, em segundo, 22,7%. A gente tem aqui uma outra tela, Nádia, em que a gente traz as condições de teletrabalho segundo atividades, isso aqui no Brasil. Uma das atividades mais preparadas, obviamente, são atividades como a atividade científica, a atividade intelectual, que, segundo esse levantamento, tem condições da ordem de 65%, tem condições de fazer o teletrabalho. Em seguida, vem postos de direção e gerenciamento, que tem esse índice de 61%. Aí eu peguei aí uma atividade que é muito importante, que é a atividade comercial de venda no comércio, onde essa condição para o teletrabalho, até muitas vezes precisa o presencial. Se você pega um pequeno negócio na periferia, isso obviamente ele não tem as condições para o teletrabalho. Então, venda tem 12%. E aí a gente tem outras atividades, Nádia, são aquelas atividades que muito presenciais mesmo. Por exemplo, instalação de máquina. Dá para fazer à distância? Não dá. Condição, 0%. Polícia, bombeiro, Forças Armadas, segundo esse levantamento do IPEA. Também 0%, dando essa média aí. E a gente tem agora uma tela complementar sobre a realidade dos estados no Brasil. Quem está mais preparado para o teletrabalho? A gente tem 6 estados em posição acima da média. Os 3 primeiros.
Distrito Federal, que tem 31,3% de condição para o teletrabalho, seguido de São Paulo, 27,7%, Rio de Janeiro, 26,3%. Os outros 3 estados acima da média seriam os 3 do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os 3 últimos preparados para o mercado, para o teletrabalho, esse modelo de trabalho, são aqui, Roraima, com 16,7% de condições para o teletrabalho, Pará, com 16%, e o Piauí, com 15,6%. Nádia. Obrigada, Fenelon Rocha. Até daqui a pouco com outras informações. Elivaldo, a última de hoje. Nádia, uma eleição já foi cancelada também aqui no Piauí de uma importante instituição. Trata-se, ontem o Fenelon falou da Universidade Federal do Piauí. Hoje eu abordo o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia. Arquitetura já tem um outro conselho. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a eleição para a presidência da entidade, da instituição, seria agora dia 15 de junho. A pandemia jogou por terra essa data. Fica agora, está marcada para o dia 15 de julho, dependendo dos protocolos da época. Vamos esperar, né? Um dia de cada vez. Elivaldo, obrigada. Até logo mais no Jornal do Piauí. Até amanhã aqui também. Bom dia, até amanhã aqui no Notícia da Manhã, Elivaldo.